franceses. O olhar dos franceses ele é diferente da noção de cultura e de estrutura social dos ingleses. Nós vamos ter como principais representantes Marcel Mauss e Claude Lévi-Strauss. Eles vão buscar uma antropologia que possa explicar aspectos gerais e centrais da humanidade. Buscava explicações mais gerais e necessariamente comparativas, sem, no entanto, pressupor uma escala evolutiva. Ou seja, eles vão comparar as sociedades, porém eles não vão julgar uma como sendo civilizada, como selvagem, ou primitiva, ou bárbara. Não, eles não vão fazer isso. Eles apenas comparam para conhecer a estrutura, para conhecer a sociedade. Característica marcante do trabalho dos autores foi a comparação sistemática. É uma comparação organizada. Ele não quer ver quem é superior ao outro. Apresenta os antropólogos ingleses, Marcel Mauss à esquerda e Claude Lévi-Strauss à direita. Marcel Mauss produziu um ensaio, sobre a dádiva, no qual ele diz que a sociedade ela baseia-se na aliança, na união. Segundo ele, para existir uma sociedade, ela precisa se constituir de grupos que estabeleçam alianças. Para Mauss, a necessidade de retribuir uma dádiva, algo que recebemos de alguém, levaria a um sistema de troca. Para ele, o fato de eu ter que retribuir algo que eu recebi já mantém uma relação social, uma relação entre as sociedades. Ele vai citar como exemplo de sistemas de troca as trocas matrimoniais, que são aquelas que acontecem as trocas de casamento, onde um grupo troca os membros, O meu filho casa com o filho do João. As trocas econômicas, que são de comércio. As trocas simbólicas, que são os rituais, as religiões. Para esse autor, a origem da sociedade estaria na troca como forma de estabelecer relações. O Claude Lévi-Strauss ele vai ser o mais ambicioso antropólogo do século XX. Pois ele vai propor a teoria denominada estruturalismo. Ele vai ser influenciado pelo Mauss, anteriormente tratado, porque ele vai ser aluno do Mauss e vai ser influenciado pelas teorias linguísticas. Ele avançou na teoria da dádiva e propôs inicialmente uma teoria de troca, na construção de diversos sistemas de parentesco. Como assim? Ele vai pegar a teoria da troca, que é proposta pelo Mauss, só que antes ele vai imaginar a sociedade como um estado de natureza, aquele estágio mais natural do homem, Imagine uma selva nunca habitada, o estado mais natural do homem. E nesse estado de natureza que o Lévi-Strauss vai imaginar, não existe nenhuma relação de troca. As pessoas não fazem troca. Mas o que vai fazer as pessoas fazerem a troca? Segundo ele, o que vai fazer as pessoas realizarem trocas é a proibição do incesto. O incesto é o quê? O incesto é a relação sexual entre parentes consanguíneos. Exemplo, pai e filho, mãe e filha, filho, irmãos. Isso é um incesto, é essa relação, a proibição dessa relação. Como assim? A sociedade ela impõe limitações ao casamento. Se eu não posso casar com o meu filho e eu não posso casar com o meu irmão, então, se há essas limitações, se uma parte das pessoas de um grupo elas não podem casar entre si, torna-se necessário buscar o casamento fora do grupo. Torna-se necessário estabelecer algum tipo de troca entre os grupos e até sociedades para que as pessoas possam casar sem violar as leis do incesto, de proibição do incesto. Segundo o estudo de estrutura, não é nada parecido. O estudo de estrutura do Claude Lévi-Strauss, ele não é nada parecido com o do Marcel Mauss e do Malinowski. Pode-se perceber, Para ele, existe um pensamento comum em todas as sociedades, e esse pensamento comum seria a questão da proibição do incesto, tá? E seria isso. Então, assim, vocês façam as anotações, que na próxima aula eu enviarei a atividade.